Vamos chamar agora Caio Henrique para fazer a prece de abertura. Vamos nos acalmar. Começar a mentalizar tudo que somos capazes de fazer quando temos vontade, perseverança, disciplina. E o mais importante, amor focado. Que essa manhã nossos corações se ampliem cada vez mais e possamos receber com todos os sentidos e emoções os ensinamentos. Que cada momento para nós seja decisivo para nos tornar melhor. Sejamos muito agradecidos por cada oportunidade. Muito obrigado. Que assim seja. Nós estamos no evento do Evangelho para Todos. Nós vamos falar um pouco, de como surgiu essa ideia, de como isso realmente se fez verdade em Volta Redonda. O projeto Evangelho para Todos surgiu em março de 2013 aqui em Volta Redonda, com o desejo do Aloísio Torres, que nós conhecemos hoje, é o presidente do Centro Espírita Francisco de Assis, e com aquela profunda vontade, de conhecer um pouco mais o Evangelho de Jesus, ele procurou, a Casa Máter do Espiritismo no Brasil, que é a Federação Espírita Brasileira, que na época lançava o estudo minucioso do Evangelho e criava o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP, que hoje nós temos aqui um representante, que é o Afonso, a Nelma. Com a ideia lançada e colocando mãos à obra, desde 2014, temos contado com a colaboração de irmãos familiarizados com o estudo minucioso do Evangelho, adotado pela União Espírita Mineira para o estímulo ao estudo e da divulgação do Evangelho. Com esses incentivos, 2 grupos de estudos minuciosos foram criados aqui na nossa cidade. E em 2015, mais um grupo. E depois do que a gente ouviu ontem aqui, com certeza outros grupos serão criados. Depois de hoje, com certeza outros mais. Esperamos que em breve sejam criados mais e mais grupos de estudos minuciosos do Evangelho, a fim de que, num futuro próximo, possamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus por muito nos amarmos e como verdadeiros adeptos espíritas por sacrificarmos nossos hábitos fúteis
em prol da propagação da palavra divina. Como disse nosso irmão Afonso ontem também, isso também não é fácil, né? Deixar de lado as nossas ocupações fúteis e nos dedicarmos. Temos certeza que esta edição do projeto Evangelho para Todos será para nós, está sendo com certeza, quem esteve aqui ontem sabe disso, um banquete espiritual. E assim, para a ceia principal de hoje, dessa nossa manhã, nós teremos um mini seminário de 60 minutos proferido pelo nosso irmão, e logo em seguida vocês receberam na portaria da equipe da Umevor uns bloquinhos. Esses bloquinhos, o nosso irmão responderá todas as perguntas que vocês fizerem nas folhinhas, de trás para frente e de frente para trás. Ele já disse que hoje ele está preparado para a resposta. Então, esse bloquinho, fiquem à vontade para preenchê-lo com perguntas. A equipe da Umevor vai recolher essas perguntas. Nós convidamos, então, o nosso irmão Afonso Chagas Correa, que é de Belo Horizonte, conselheiro da União Espírita Mineira e membro do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho da Federação Espírita Brasileira, UNEP, para falar para nós sobre o tema O Evangelizador como Instrumento de Jesus. Queridos irmãos, irmãs, companheiros evangelizadores, participantes de Volta Redonda e toda a região, de toda essa nossa bendita parte do Brasil, que chamamos como Rio de Janeiro, que Deus nos abençoe e nos faculte mais e mais, dia a dia, estabelecermos aqueles pontos de referência que devem, gravando em nossa intimidade, a nova equação da vida, superando o egoísmo e vinculando ao altruísmo, garantir verdadeiramente que na Terra possamos viver aquela onda crística do amor. Vamos chegar lá. São processos, são etapas. Nos sentimos felizes de podermos fazer este compartilhamento, essa troca de vibrações saudáveis. A conversa é o motivo, mas o fundamental, o essencial, o que permanece, o que nós não esqueceremos é esse encontro de alma, de coração para coração, que de forma imortal permanecerá em todos nós. E a nossa proposta que sugeriu, a coordenação sugeriu que conversássemos aqui sobre o evangelizador como instrumento de Jesus. Toda vez que recebemos um tema e pensando o que falar, como falar, por onde transitar, não é tão simples, porque tem alguns assuntos que já estão bem específicos. Um outro é tão vasto que a gente parece um grão de areia perdido no espaço, a encontrar, encaixar e localizar. Vamos caminhar um roteiro dentro daquilo que é possível. E aquilo que os irmãos acharam assim, ele não falou tal coisa, anota na pergunta. Ele não falou tal coisa, anota na pergunta. Porque a pergunta é do homem, a resposta é de Deus, então nós vamos perguntar. E Deus é que responde. Por isso que quando está preparado para a resposta, é preparado para a vontade de Deus em nosso favor, né? Diz a Maria Dolores, naquele poema belíssimo, um soneto, que volta ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Então, o que nós não pudermos responder por palavras, vamos buscar naquele conteúdo, além das palavras também, aquele conteúdo espiritual. Vamos refletir nesta frase, está no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, psicografia Franciscano Xavier, na introdução
concluindo a sua apresentação, a introdução do livro, ele escreve assim: é que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos. Eu creio que de todos nós é esta esperança, de transitarmos de espíritos esclarecidos, letrados, intelectualizados, que viemos caminhando no tempo, para adentrarmos um valor novo de espíritos evangelizados. Aqueles que verticalizamos o nosso processo de aprendizado e de realização. É o propósito de Humberto de Campos, que desencarna e 4 meses depois está, através de Chico Xavier, mandando mensagens para a Terra, comprovando a imortalidade. Já havia o Parnaso movimentado a Academia Brasileira de Letras. Novamente a academia se debruça sobre esse Humberto de Campos. E a coisa foi tão severa que a família pediu direito autoral na justiça. Tão séria, né? Tão real. Mas no fim das contas deu tudo certinho. A família virou toda espírita. Começou como... Aí saiu dos espíritos querelantes na justiça por direito autoral para espíritas evangelizados, né? É assim que o evangelho vai fazendo conosco, dia a dia. Para ser um instrumento de Jesus, como instrumento, nós precisamos aperfeiçoar a nossa filtragem, dia a dia. Quando, certa feita, o Chico Xavier, fazendo as metáforas, dizendo que ele era um cisco, dizendo que ele era alguma coisa, ele dizia algumas vezes, inicialmente, que ele era um verme. Eu sou um verme, eu não sou nada, eu sou um verme. Aí um dia, mano, de tanto ouvir aquele negócio de eu sou um verme, mano chegou para ele e disse assim: Chico, toma cuidado de falar que você é um verme, porque o verme, ele cumpre 100% a vontade de Deus. Todas as ações do verme é em obedecer à vontade de Deus. Eu não sei se você pode dizer que você está 100%, né? Então, aí ele parou, falou, então tá. Aí ele falou, bom, então a única coisa que eu posso falar é que eu sou um cisco, meu nome é Francisco e eu sou um cisco, aí não tem importância, né? Então é essa questão, nós precisamos aperfeiçoar o nosso filtro para que 100% das nossas vivências, todas elas sejam em nome da vida e do Cristo. Esse é um projeto, dentro do projeto de Evangelho para Todos, transitarmos de espíritos esclarecidos para espíritos evangelizados. Jeremias, um profeta do Velho Testamento, escreveu desta maneira, iniciando o seu testamento, né, o seu livro. Olha que coisa mais bela. Diz que não tem reencarnação na Bíblia não, mas vamos ver aqui. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. O projeto que envolve nesta fala a visão, a missão do Jeremias, ela é ampliada ao ponto que amplia o contexto inteiro da missão, desde o Cristo até todos nós. Antes do campo operacional na vida, no plano que antecede ao plano material, já foi trabalhado o planejamento, o delinear de toda a trajetória a ser transitada, a ser operacionalizada. E esta visão do Jeremias, esta fala, esta definição, ele está ouvindo a voz dizendo a ele, não é? Referindo-se a ele, ao Cristo e a todos nós que começamos nessa saga com o símbolo de Adão e com o símbolo de Eva, depois melhor com o símbolo de Caim e com o símbolo de Abel,
e aí vem aquelas personagens simbólicas e reais também do Velho Testamento, mostrando essa ideia. E aí, nós vamos ver que essas nações a quem foram destinadas, o profeta, no nosso caso, é o planeta Terra, um mundo primitivo, naquela ocasião. Colocada a natureza rústica, tendo a montanha e o mar como cenários pedagógicos. Nós somos trabalhadores, evangelizadores. Uma das grandes preocupações do evangelizador é material didático. E onde ele vai evangelizar? A sala, a adequação da sala, tem data show, não tem? O material didático que Jesus utilizou era fermento, né? A dracma, ovelhas, bois. O material didático era aquele que estava ali à disposição. A sala de aula era uma montanha, as cadeiras, as pedras, ou a relva, ou às vezes o barco, as águas, a praia, o sol escaldante, porque naquela região, mais do que Rio 40 graus, lá é Jerusalém 50 graus. O alto do Monte Jerusalém, Galileia, Cafarnaum, Jerusalém. Quente, muito quente. O Haroldo, quando esteve por lá, ele disse que entendia o porquê que eles fazem a referência à nuvem, associando com Deus. Porque às vezes uma nuvem cobria o sol, pouquinho. E aí dava aquele refresco, né? Maravilhoso refresco, porque quase não tem nuvem, um sol escaldante. Então a nuvem realmente é a bênção de Deus protegendo do sol, não é? Então, qual ambiente nós vamos buscar para nós, operários? Nós vamos ser super exigentes, se não tiver a sala adequada, não tiver o material adequado, eu não faço? Ou nós vamos referir como modelo e guia ao Cristo, e o que ele fez nós também fazermos. O que os profetas fizeram, nós também operarmos com esse mesmo propósito, tendo os alunos do Cristo estavam inseridos no mundo primitivo. Os nossos estão inseridos no mundo de expiação e prova, são melhores. Os nossos alunos são melhores do que os alunos do Cristo. Se a gente fala assim, no nosso campo de trabalho profissional, né, na pedagogia, professor, no colega de trabalho, né, ô turminha, tal, aquela coisa, né, que nós gostamos às vezes de qualificar. Os alunos que Jesus lidou superaram um pouco em maldade, né? Crucificaram ele, inclusive, no final, né? Só crucifica no final, né? Não antes. Então veja bem, ele deu exemplo, todas as atividades do Cristo, todas antecederam as nossas, e todas foram em grau superlativo, em condições piores do que as nossas. Se Jesus aferisse a vida pelo ponto negativo, ele poderia dizer num dos sermões dele: quando minha mãe engravidou, nem casada ela era, o meu pai quis abandoná-la, o anjo é que não deixou. Logo que ele aceitou, tivemos viajar 200 quilômetros a pé, no lombo de um burro. Que vida caristia, gente, que difícil. Chegamos na cidade, ninguém quis hospedar a nossa pequena comitiva, tivemos que pernoitar num lugar que fica animal, boi dormindo, vaca, carneiro. E eu nasci ali, não tinha nada, eles me colocaram num coxo. E poderia colocar toda essa condição olhando pelo lado negativo. Mas tudo isto, diz Emmanuel, a manjedoura é a lição arquetípica e morredoura, mensageira da humildade. Então, quando nós buscamos o ambiente que estamos, para fazer referência de que o ambiente não é o adequado, lembremos-nos do Cristo. Nos ambientes que Deus lhe ofereceu, falou, vai evangelizar, ele falou, vou, vai. Tem aluno legal? Tem.
Eles são muito bons. O ambiente está legal, tem data show? Tem. Data show é o sol, o vento, tudo em estado bruto, natureza, né? Nossa, aqui está coloridinho, até lá, o sol está despontando, está igual o sol de hoje. Pouquinha coisa e tal, né? Muito bom. É a natureza rústica. Então, se eu sou um evangelizador, instrumento do grande evangelizador do planeta, é preciso começarmos a não perder a nossa visão do aspecto exterior e criarmos campo para que todos aqueles que adentrem ao ambiente, seja ele qual seja, se sintam acolhidos, se sintam partícipes do processo, se sintam inseridos e verdadeiramente colaboradores. Preparar o ambiente para receber quem vem ser evangelizado, ser entrevistado. Em qualquer dos debates que pudermos realizar, é função precípua daquele que trabalha, daquele que opera, porque verdadeiramente é a partir daí que fecunda. Então nós precisamos começar a criar campo. Jesus preparava o ambiente, diz o evangelista Mateus, quando vai narrar o Sermão da Montanha. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, e fala as bem-aventuranças. Ele sobe, destaca, assenta, cria campo, atrativo, né? Os discípulos aproximaram, tração, e acomodaram ali, e ele oferece um discurso, mais do que um discurso, o amor, e o amor fecunda, uma mensagem que vem sendo vivida, repetida e melhor compreendida gradualmente ao longo das eras na humanidade, que é o Sermão da Montanha. No dizer do Mahatma Gandhi, se perdesse todos os tratados religiosos no planeta, sobrasse o Sermão da Montanha, não tinha perdido nada. É síntese profunda, numa expressão singela da natureza, né? No alto de uma montanha. Imagina-nos tendo que evangelizar no alto da montanha. Vamos evangelizar, não é? Para isso acontecer, nós precisamos nos preparar. E o evangelista Lucas, que narra a infância de Jesus na visão de Maria de Nazaré, a mãe, que narra toda essa trajetória de Jesus. Mateus não, Mateus fez uma referência a alguns dados da infância, mas sem a profundidade de Lucas. Lucas tem vários momentos. Antes desse preparo, Lucas informa que com 8 dias de nascido, ele nasceu em Belém, foi levado ao templo de Jerusalém, que está a cerca de 3 a 4 quilômetros de distância, e lá foi feita a circuncisão no Cristo. Momento da circuncisão, todo judeu, menino, teria que ser levado, deveria e deve ser, e é levado até hoje, à sinagoga, e se faz a circuncisão. E no 40º dia de nascimento, deveria ser apresentado ao templo. Então o momento é da circuncisão, o 8º dia, e o 40º dia, o momento da apresentação. Tinha um resguardo, né, aquele resguardo de 40 dias, e a apresentação. Logicamente, eles voltam para Galileia, e quando Jesus tinha 12 anos de idade, tem aquele momento em que ele está diante dos judeus, em Jerusalém. Era uma Páscoa, a família voltou para Galileia e ele permaneceu. Eles esqueceram Jesus lá, porque era uma grande comitiva, e aí vão embora, o menino já era independente. E no meio do caminho, cadê Jesus? Não acharam. Voltaram a Jerusalém e o encontraram no 3º dia, conversando com os doutores da lei. Você imagina, um menino de 12 anos permaneceu 3 dias no templo, a família foi dar falta, já tinha quase 2 dias de caminhada, voltou e o encontrou
No terceiro dia, Maria o repreende e ele diz para ela que era necessário fazer a vontade de Deus. Ele nasceu para isso. O evangelista narra assim o retorno: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Sabedoria, estatura e graça. O corpo físico, o corpo psicológico e o corpo crístico. O corpo crístico é a graça, o corpo psicológico é a sabedoria, e o corpo físico a estatura. Não é narrado no Evangelho, mas Humberto de Campos narrou no livro Boa Nova, nesse preparo. Maria, empolgada com o diálogo de Jesus com os doutores da lei, porque ele era arguído pelos doutores da lei e respondia profundamente às arguições, e fazia arguições e os doutores não conseguiam responder o que estava na Bíblia, ou na Torá, na lei dos hebreus e os profetas. E Maria, empolgada, tinha conversado com Eleazar, que era um dos sacerdotes. Ela chega em Galileia, Nazaré, cogitava de matricular Jesus na escola de formadores, de formação dos sacerdotes no templo, quando Jesus a procurou. Ele tinha 12 anos. Terminava com 12, termina a fase da infância e inaugura a fase da puberdade, né? 13 anos inaugura a fase da puberdade. Ele procura Maria e diz assim: mãe, o que você espera de mim? E ela vai dialogar com ele, ela vai falar algumas coisas, e fala: eu vim para fazer a vontade de meu pai. E eu vou decidir desde agora a minha escola. Já que eu tenho que ir para uma escola, eu vou para uma escola. Chamou José e falou: José, gostaria de matricular-me na sua escola da carpintaria, para aprender o seu ofício e trabalhar com você. Pode? E José, é claro, o acolheu, e ele vai trabalhar na oficina com José. Ele não frequentou o templo de Jerusalém como aprendiz, porque ele estava crescendo aqui nesse processo todo, como já era o Cristo. Não precisava de frequentar escolas, não precisava de entrar na expressão humana, não precisava de conhecer a técnica humana, porque ele tinha a técnica espiritual. Nós, então, precisamos da escola. Nós precisamos da escola. O problema não é necessitar da escola, é a ortodoxia que temos na escola. Qual é a regra? Buscar a escola e o que encontrar na escola? Então nós encontramos a escola. É preciso questionar nós que somos os coordenadores da escola. Qual a regra? O que levar? Qual material utilizar? Né? Toda a pedagogia deve ser apresentada? Logicamente nós podemos responder, nós trabalhamos com doutrina espírita e evangelho de Jesus, sem dúvida. Esse é o nosso material. Porque o menino que vem, a menina que vem, o jovem que chega, a jovem que chega, o adulto que chega, o ancião que chega, é alguém que precisa crescer em sabedoria. Uns desses estão crescendo em estatura, outros já cresceram. Todos necessários, todos necessitamos crescer em graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus aprendeu na carpintaria, ou no ofício da carpintaria ele executou o seu saber. Nós, na nossa escola, como evangelizadores e também como evangelizandos, porque somos dois ao mesmo tempo, nós precisamos fazer esse preparo para a relação que a vida espera e exige de nós. Para ser um instrumento, naturalmente eu tenho que estar afinado com toda a ambientação. E se a escola não se prepara para oferecer o que ela tem de melhor, corre o risco daquele aprendiz que chega, o evangelizando que chega, não ser atendido na expectativa. E nós nos responsabilizarmos pelo fracasso dele às vezes. É lógico que é dele, mas se nós somos fecundadores, nós temos que selecionar a semente a ser lançada no terreno. Se eu não posso mudar muito o terreno, eu posso selecionar a semente e adequar o tempo daquela semente. É o importante.
Porque na parábola do semeador, o semeador só tem autoridade sobre a semente e sobre o seu ofício de semear. Ele não tem sobre o terreno não é dele, o terreno é de Deus. Diz Paulo de Tarso, não é? Quando ele comenta na carta aos Coríntios sobre a divergência que havia em Corinto com o Evangelho. Um grupo era de Apolo, o outro grupo era de Paulo, e os dois grupos estavam em contenda. E aí Paulo chega à cidade, ele estava em Éfeso, e estava aquela situação, e ele reúne o grupo e diz: mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem não importa. Eu, Paulo, lancei a semente, Apolo regou, Deus dá o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Então, Apolo não é nada em si, Paulo não é nada em si, mas como operários, fecundadores, colaboradores, porque a tarefa não se faz sozinha, ela se faz em união, né, em colaboracionismo. Deus dá o crescimento conforme os trabalhadores e abre um horizonte para nós. Então, esse crescer, esse preparo, fundamental sermos capazes de irmos começando devagar, mas progressivamente e com verdade sustentável, retirando o aspecto personalístico do quem, para colocarmos a mensagem, né, o que, a substância que está inserida naquele contexto. Então, Jesus crescia para com Deus e para com os homens. Com Deus ele captava. Em relação a Deus, ele é satélite, ele é planeta. Deus é sol. Em relação aos homens, ele é sol, os homens são satélites, são planetas. Nós, em relação ao Cristo, somos satélites. Nós, em relação ao evangelizando, qualquer que seja ele, em qualquer das condições, quaisquer das condições, somos sol. O evangelizando, em relação a nós, ele é satélite. Mas em relação a alguém que ele irá encontrar e agir, ele é sol. Sucessivamente nós temos, de Deus até a natureza mais básica, sol e satélite, em si próprio, no mesmo movimento. Isso é fundamental, porque quando nós nos preparamos, já está o ambiente preparado, não querelamos no onde. Quando nós nos preparamos psicologicamente, espiritualmente para o trabalho, no quando a vida permite, nesse contexto, a lei de Deus é expressada, não a nossa lei, a lei de Deus é refletida. E Emmanuel tem uma imagem que diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. E quando nós temos um espelho voltado para um outro espelho, nós temos uma imagem que se propaga ao infinito. Algumas lojas de departamento, elas têm no seu local de experimentar a roupa, vários espelhos, um de frente para o outro. Faz a experiência e olha. O espelho refletindo um outro espelho, ele projeta a imagem ao infinito. Quando nós nos defrontamos um com o outro, espelho com espelho, face a face, nós nos projetamos no infinito que somos, no infinito que o outro é. Porque se Deus é o infinito, ou uma expressão até assim, ainda acanhada para dizer do infinito, se Deus é infinito, nós também somos. Apesar de termos tido um início como individualização, como indivíduo, e antes disso, nós existimos sempre em Deus. O Livro dos Espíritos trata dessas questões, lá na questão 80 e seguintes. É fundamental nós voltarmos-nos para o infinito. Porque às vezes nós agimos com as pessoas como se a gente não fosse nunca mais encontrá-las, né? Se tem um problema familiar, um problema profissional, assim, se essa pessoa fosse mandada embora, ia ficar bom demais, fosse trabalhar lá na China,
fazer um concurso, né? Vai trabalhar em outro lugar. Ou se a gente pensasse assim, se fulano morresse, né? Se morresse, tá... Hollywood nos ensinou a resolver o problema matando, não é, gente? Hollywood nos ensinou, resolve o problema matando. Conan o Bárbaro resolveu o problema de muita gente, e dele também, matando. Aí nós lemos um livro que fala assim, morreu, matou, mas não morreu. E pior ainda, você vai morrer também. E mais ainda, vai encontrar com ele depois. Você não tem solução, não tem saída. Então, quando nós relacionamos uns com os outros em sentido de infinitude de tempo, nós estaremos juntos sempre. Então, a única solução viável é evangelizar o coração encardido. Porque se abandonar, quando encontrar, vai estar mais encardido ainda. Tá, porque ninguém melhora sozinho, né, gente? E diz André Luiz que nós sempre encontramos as criaturas no ponto que deixamos. Tem volta redonda. Aí você largou a pessoa na esquina ali e falou assim, eu volto. Mas não volta não, né? Ele fica lá. E aí a CSN vai produzindo minério. E minério cai em cima dele. E minério cai em cima dele. Aí vem a chuva, o minério endurece. Quando você encontra ele daqui a 100 anos, como é que ele está? Concreto puro, vai ter que ter britadeira. Então, assim, não adianta abandonar, que fica pior. É melhor evangelizar, não é? Mas vamos caminhando, né? Outra questão do onde, na questão ambiental, né? Deus trabalha assim conosco. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão é o primeiro grande homem, vamos dizer assim, é o primeiro homem chamado por Deus operacionalmente para constituir nação. Os outros personagens antecedentes a Abraão estão no terreno de um símbolo profundo, cada qual no seu diapasão, né? Lameque, Noé, Sem, todos falam de grupos. O Abraão é o primeiro indivíduo, Abrão, depois que vai chamar Abraão. Nasceu pagão em Ur, na Caldeia, Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Lá estava Abrão. E Deus disse a ele: as vozes construtoras diante da vida falaram: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Para onde? Eu vou te mostrar, vai caminhando que eu vou te mostrar. Gente, esse investimento, o Augusto Cury, ele tem um livro que ele faz um estudo sobre o convite que Jesus fez aos discípulos. E Jesus passa para um e fala assim: segue-me, farei você pescador de homem. Vem após mim e serás um trabalhador, serás meu discípulo. E eles deixaram tudo e o seguiram. E ele diz assim: é um investimento às escuras. Porque o que eu vou ganhar? Vem que eu vou te falar. Lá no Evangelho de João é assim: Jesus foi batizado por João Batista. Aí Jesus estava indo, João fala com 2 discípulos dele: esse é o Cordeiro de Deus. Aí os 2 discípulos largaram João Batista e foram atrás de Jesus. Jesus está caminhando e eles estão caminhando. Aí Jesus parou e falou assim: que buscais? Eles falaram: Rabi, onde moras? Jesus disse: vinde, vede. E o evangelista narra: e eles foram e viram, e passaram a noite com ele, e nunca mais abandonaram. É assim com Jesus, é assim com Deus. É um convite, uma pergunta, um convite. Para onde, Senhor? Eu vou te mostrar. A vida é vivida ao caminhar, não tem caminhos. O caminho é feito ao caminhar, não tem um destino fechado, tem o movimento em que cada escolha abre novas possibilidades. Se nós buscarmos a orientação divina
para cada ação nossa, o Senhor Deus irá mostrando a terra, dia a dia. Vamos pensar assim, um exemplo simples. Um rapaz encontra uma moça, e aí começa a namorar. Quando começa a namorar, alguém pergunta, quando é que vai casar? Aí depois que casa, alguém pergunta assim, cadê os filhos? Aí nasce o filho, e aí começa, cadê o neto? E aí vai, não é? A vida vai se mostrando ao ser feita, ao ser caminhada. Essa é a proposta com Deus. Nós não precisamos pensar lá na frente, porque Ele já sabe. Precisamos pensar e trabalhar com êxito naquele movimento que estamos, o tempo real, presente, o agora, que é o grande momento da vida, é agora. O passado é advertência, o futuro é promessa, o presente é a realidade. Nesse diapasão, Abraão, que depois ele vai chamar Abraão, o Abrão, ele é o primeiro grande pai da multidão, pai exaltado, é o nome, significado do nome dele. Ele saiu da terra, e não precisa sair espacialmente, é um sair espiritualmente, psicologicamente, romper com o tradicionalismo ancestral e construir bases novas, expressões novas, romper com a rigidez antiga da parentela, da sociedade, da intimidade doméstica, mas especificamente para uma nova expressão. Não é abandonar fisicamente, espacialmente, ninguém precisa mudar de Volta Redonda e ir lá para Resende. Não, pode continuar em Volta Redonda, pode continuar em Resende, pode até mudar, mas o processo não é esse, é de sair da conjuntura para a conjuntura nova, sair do animal humano para o homem espiritual. Esse é o onde da vida, é dentro de nós mesmos, é dentro de ti mesmo, em nenhum outro lugar que o novo aguarda, espera e cochila para a nova era, diz alguns poetas. Mas vamos caminhando, lá vai o tempo. Capacitar-se cumprindo a lei. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. O maior é fecundado pelo menor. Na linha do progresso, o filho tem o dever de ir além do preceptor, do pai, do professor, de qualquer coisa. Tem o dever. E aí, muitas vezes, nós invertemos o processo, queremos autoritariamente dominar a mente do aprendiz. Não. João batizou Jesus, mas não conduziu Jesus. A habilidade de ser pai e mãe, de ser tutor, é se tornar desnecessário na vida daquele ser, para que ele possa caminhar por ele próprio na vida, abraçado, junto, compartilhando, mas independente. E às vezes, no nosso capacitar, nós apropriamos de tal maneira que não permitimos crescer. Queremos ser o dono de tal maneira do mais novo, que é mais capaz e está além, e aí emperramos a máquina. Quantas vezes alguém é constrangido a estudar determinada coisa porque o pai quer que ele estude aquela coisa, porque a família quer que ele estude aquela coisa. Quantos corações tiveram as suas asas podadas, não podendo voar como queria inicialmente, porque o clã, a consanguinidade ou a estrutura a qual ele inseriu-se, é prova, claro, o constrangeu. E aqui, porque João falou assim, não é isso não, eu que tenho que batizar. Ele falou, não, para nós nos convém assim, você vai me batizar. Mas é isso, batizou e anunciou, esse é o Cordeiro. Imediatamente, 2 discípulos de João Batista deixaram João e seguiram com Jesus, que era André e João.
o evangelista. 2 imediatamente deixaram. E todos os outros deixaram João. João vai ser assassinado daqui a um ano e meio. Todos deixaram João e seguiram Cristo. E o que é que nós fazemos às vezes nas nossas escolas? Você só aqui, você não vai no outro lugar não. Se você for no outro, vou ficar com raiva de você. Nós temos que fazer a fecundação, o capacitar esse, para cada qual seguir a própria caminhada, onde seja, em qualquer tempo, em qualquer condição. Não está aprisionado a nós. Deu ideia, gente? É tirar o apego. O amor aprisiona libertando. O ódio expulsa aprisionando. Não tem jeito. O amor faz-nos ir e voltar. O ódio, a gente vai, mas permanece. É difícil. Então, neste patamar, nós vamos buscar componentes superiores. No livro Boa Nova, esta passagem é narrada de uma maneira... Aqui no Evangelho é o símbolo. É a letra que coagula um símbolo do qual nós vamos retirá-la, que nós estamos fazendo um estudo, né? Agora, no livro Boa Nova, é a história real de como aconteceu, é o fato. Não está preocupado com o símbolo. Está narrando, descrevendo a cena. Humberto de Campos já coloca a data. Quando é que começou esse negócio todo? Nos primeiros dias do ano 30, ou seja, se nós estivéssemos com o calendário gregoriano, seria janeiro do ano 30. Primeiros dias do ano 30 é janeiro, porque fevereiro já passou um pouquinho mais de primeiros dias, né? Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista, no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ele está contextualizando o local. Ele está contextualizando um processo de capacitação. Jesus encontra o Batista, o profeta maior da lei, de Moisés a João Batista. De Moisés não, de Abraão a João Batista. É o ápice. De João Batista ao Cristo, e do Cristo ao infinito. Então, essa interseção de Jesus e João é um momento fundamental, onde a personalidade, João Batista, encontra a individualidade, Jesus, Cristo, e ali naquele ângulo de 90 graus, da horizontal e da vertical, que é a cruz, nós teremos as destinações futuras. Nesse sentido, em nós, a personalidade, o ego que somos agora, encontra a essencialidade que somos, o Espírito, o mensageiro divino que está encarnado, para operar com o êxito desejável. Se nós fizermos em nós um ângulo de 90 graus, cruz, nós teremos naturalmente êxito na nossa atividade. Está no livro Nosso Lar. A dona Laura nos orienta isso, capítulo 18. O amor, o alimento das almas. 18, 19 e 20, ela vai falar desse processo do ângulo do sentimento masculino e do ângulo do sentimento feminino, horizontal e vertical. Então aqui esse encontro, o deserto era triste, eles não. Eles estavam num ambiente triste, do ponto de vista de olhar a natureza. Eles não. A areia era ardente, com calor. Eles, numa proposta nova, abriu o horizonte. E aí, logo após esse batismo, na Bíblia, no Evangelho, é narrado a tentação do Cristo. Humberto de Campos narra a tentação de outra maneira. Vamos ver aqui como que ele narra. Não vamos discutir a tentação agora não. Em outra ocasião nós falamos da tentação, né? Do Evangelho. Aí nós vamos vê-la agora numa outra perspectiva. É a mesma tentação. Está no deserto. Não no deserto, porque está na cidade, né? O deserto da consciência. O Evangelho, o Humberto de Campos, nesse Boa Nova, ele pegou os pontos do Evangelho, que eram mais complexos, e descreveu todos eles para nós, assim, em forma literária, para que a gente possa voltar no Evangelho e entender a mensagem, né? Nós colocamos aqui o trabalho do autoconhecimento, um diálogo com o eu inferior. Jesus não tinha eu inferior. Jesus era pura luz, ele era a luz verdadeira. Então nele não tinha inconsciente, nele não tinha sombra, nele não tinha negatividade, nele só tinha luz. Porém o processo é vivido, ele está nos ensinando
como nós que ainda temos sombra, eu inferior, e que ainda é vital essa força, como dialogar com ela e como superá-la. As tentações é o processo, né? A tentação lá da vaidade, do orgulho, do egoísmo, é essa expressão. Mas vamos vê-la aqui num texto. Um texto simples, que todos conhecem, naturalmente já leram o livro Boa Nova, mas é só para recapitular, né? Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, seriam os colegas dele, se ele fosse estudar lá, no templo, que se sentiram atraídos, campo, magnetismo, pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, nós estamos em janeiro do ano 30, em abril do ano 33 eles vão encontrar de novo, o juiz inclemente de sua causa aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho, eu inferior, orgulho. Galileu, os traços de Galileu, né? Era muito diferente do traço de judeu. Galileu, que fazes na cidade? É uma pergunta. Ele era da cidade, aluno, vai ser no futuro sacerdote, sumo sacerdote. O genro, o sogro dele, o Caifás, alternava com ele, cada 3 anos, ser sumo sacerdote. Quando Jesus foi crucificado, Caifás era o sumo sacerdote e Anás, o Hanã, era o primeiro secretário, o primeiro vice-presidente no julgamento de Jesus. Que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. O orgulho e a nobreza modesta se encontram, né? A caridade, o altruísmo ou a humildade encontra com o orgulho. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. No coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. A ironia e a serenidade se encontram. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? Um bombardeio, ironia, gargalhada e um bombardeio de questões. São difíceis. Meus companheiros, hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Um confronto de forças, uma luta. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina, e já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Partiu para a agressão. Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena.
nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Ele fala de mármore e estátuas, lembrando as imagens do panteão grego. Jesus fala do sentimento, da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Ele olhou para ele e falou assim: Roma e Atenas, os principais centros da ocasião, né? Roma, a metrópole, e Atenas, intelectual. Roma, guerreira. Atenas, sábia. Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Porque a gente fala assim: você já foi em Miami? Já foi à Disney? Eu vou ano que vem para a Disney. Eu vou para a Serra de Cipó. Então, conheces Roma ou Atenas? Aquela petulância, né? Porque ele já vivia lá. Ele falou: bom, eu conheço o amor e a verdade. Roma de trás para diante é o amor, né? A sabedoria da Grécia não era a verdade, era intelectualismo. Paulo foi pregar para os gregos em Atenas. Maior decepção da vida de Paulo, maior frustração da vida de Paulo, maior indiferença que ele sofreu foi em Atenas com os sábios. Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Continua ele no bombardeio. Tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Ele buscou agora código, bula, legislação humana. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Gente, você sabe o que vai dar disso aqui, né, gente? 3 anos depois, Anás entrevistando Jesus, lá no dia do julgamento. Jesus silenciou, aqui ele conversou, que aqui é o diálogo preparatório. Só que o mestre vai nos ensinar que no processo do trabalho, na hora de conclusão, o eu inferior não pode ter voz. Se ele quiser manifestar, que ele manifeste, mas ele não pode ter guarida íntima. Então nós estamos num trabalho de preparação. Nosso eu inferior grita conosco. É que nós vimos o conflito de forças, né? O combate da treva com a luz. Jesus estava quieto, sentado lá, a treva foi lá e ensinou: o que você está fazendo aqui? E provoca um debate, uma discussão desnecessária. Mas essa provocação, ela está sendo narrada justamente para marcar um lugar nosso de evangelizadores. Evangelizador é irradiador de luz. Não compactua com sombra. Ele vai ser visitado pela sombra, vai ser visitado pelo oxincalho, orgulho, não é? Agressão, ironia, gargalhada, desprezo, zombaria, irritação. Mas a postura não é de acolher essa coisa, é de transmutar essa força, o ódio em amor, a revolta em louvor, o rancor e perdão. Esse transmutar na grande dualidade da vida do eu inferior, sendo encapsulado, absorvido pelo eu superior luz e irradiado, é que garante a evangelização. É o que tem garantido os bons espíritos conosco. Nós erramos, chega no mundo espiritual e fala assim: tranquilo, meu amigo, e se errou, você vai corrigir depois. Vamos continuar para o trabalho? Não para não. Paralisa não. Continua trabalhando. Emmanuel fala assim: olha, no caminhar, tropeçar é natural. Quem caminha pode tropeçar. Se tropeçar, cai para frente. Porque a hora que levantar, já levantou 2 metros além do que estava, né? Não cai para trás, não cai para frente. Porque aí já a hora que levanta.
Então, o nosso processo não é de deter no debate improfícuo. O nosso processo é de fazer luz sempre. Esse processo aqui que Jesus insere, que é a grande tentação, é uma provocação. Hanã chamou para a guerra. Ele quis tirar o Cristo daquele alto que ele estava, não é? Ele quis trabalhar a negatividade. Quantas vezes nós estamos nos preparando para fazer o trabalho e surge um problema qualquer e nós nos irritamos. O evangelho vai embora e permanece a sombra. Aí na hora de falar para o aluno da paciência, eu falo paciência, mas a imagem mental é o momento do preparo. Aí a criança lê o quê? Tudo. Ele ouve a palavra, mas sente energia. Ele olha e fala assim, não é? E aí eu falo assim, menino ruim, não aprende nada, não presta atenção. Meu Deus, está tudo invertido, está tudo mudado, porque fui eu que impactei negativamente, não criei campo, não abracei, não acolhi, deixei o eu inferior irradiar. Vê que Jesus aqui diz convictamente, assertivamente, com nobreza, com modéstia, com sinceridade. Não é mesmo? Quem fugiu? O Hanã, que foi embora irritado. Bom, isso aí, lógico que a gente sabe as consequências, né? Mas tem que ser assim, o trabalho é esse. No dia seguinte, que terminado o plano do debate interno com o eu inferior, dos processos na operação da vida, nós precisamos ir para o campo de trabalho, não pode parar. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes, alguns minutos, de internar-se pelas estradas banhadas de sol, a caminho de sua Galiléia distante. Agora, nesse momento, já nos primeiros dias ainda do ano 30, né, ele ficou com João Batista lá alguns dias, 40 dias, depois ele vai para Jerusalém e retorna para a Galiléia. Cafarnaum vai convidar os discípulos. Aqui começa o trabalho de Jesus chamando os discípulos, convidando cada um para o seu trabalho. Uma formação de equipe, gradualmente. E chamando os seus 12 discípulos, ele chama Pedro e André, Levi, Tiago e João, e depois os outros 7. Isso no livro Boa Nova. Mas cada evangelista narra de um jeito o convite. Nós vimos ontem aqui o convite de Pedro, Tiago e João, subentendido o de André. Mateus narra de outra maneira, Marcos narra de outra maneira, e João narra de outra maneira, que eu já falei aqui agora, 2, né? O André e o João. Mas vamos ver, depois de convidados os 12, a equipe está sendo formada e todo um processo de fecundação para o exercício da tarefa. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Quando diz assim, deu poder sobre o espírito imundo, não é para fazer o mesmo que o espírito imundo faz. O espírito imundo faz, ou seja, agredir, violentar, subjugar. Poder sobre o espírito imundo é para amar, transformar, regenerar. Então o poder que o discípulo do Cristo tem sobre a negatividade do mundo não é para oprimir a negatividade, que seria outra negatividade, mas é para fazer luz onde tem imundície, trazer higiene espiritual onde tem imundície. Nós fazemos todo dia na reunião, vamos elevar o nosso padrão vibratório, vamos elevar a nossa vibração. Isso é fazer luz na imundície. Esse é o poder que temos, é o poder que o Cristo nos deu. E aí, nesse capítulo 10, capítulo 10, está incorreto aqui, nós na hora de digitar digitamos errado. No capítulo 10 do Evangelho de Mateus, anota 13 não, nós vamos ver toda uma série de orientações, toda uma série de alertivas que Jesus faz ao discípulo. Primeiro convite. E Jesus disse a eles: ide por todo mundo e pregai. Não está escrito, mas tem uma orientação assim:
forem duplas, 6 duplas. Cada dupla deve trazer 12. Eu sozinho constituí 12. Vocês de 2 em 2, cada dupla deve trazer mais 12 para aumentar o nosso contingente operacional. É uma das tarefas. Ela não precisa estar escrita, ela está implícita e ela faz parte do processo. Nosso problema aqui não é de proselitismo, de encher a casa. Isso. Esse não é a proposta espírita. Mas é consequência do trabalho que cria campo magnético de atração, que dia a dia chegue mais pessoas buscando consolo e esclarecimento, apaziguamento interno, e fala que lugar é legal e fica. É consequência do trabalho. Vê se dá a ideia. Não é o objetivo principal. O principal é irradiar a bênção do Cristo. Consequência, alguém tendo captado, vem até nós. André Luiz repete a sabedoria hindu e põe no livro Nosso Lar. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, se nós nos aprontarmos, encontraremos. Quando alguém se apronta, ele encontra. Eu posso trazer uma pessoa e colocar aqui 10.000 palestras. Se ele não tiver no momento dele, ele entra e sai, né? Vários companheiros tiveram decepções com o filme Nosso Lar, porque levou um familiar que não era espírita para assistir o filme. Aí a pessoa olhou aquele negócio ali e falou assim: o que eles acreditam? E a pessoa ficou triste, porque ela achou, agora vai, né? A hora que ele vê o umbral, ele vai parar de beber. A hora que ele vê o umbral, ele vai parar com aquela churrascada toda. Né? Que mostra o André Luiz morrendo na hora e está comendo, né, o jantar. Não vai jantar nunca mais. A gente pensa isso, né? Que a gente convida para... Aí a pessoa saiu de lá, voltou para o churrascão do mesmo jeito. Aí eu fico triste com ele. Não. Nós oferecemos condição. Alguém nos ofereceu condição, um dia nós estávamos prontos para aquela condição e chegamos. E alguém que estiver pronto, que é Deus em que envia. 12, cada um tinha que trazer mais 12. Multiplicando 12, 6, né? 6 duplas. Por 12, nós teremos quanto? 9 fora, 10 mais 1, 72. Não é assim? Tem nosso estatístico ali, tá prontinho para... Segundo envio. Vê se deu certo o trabalho do pessoal, né, gente? E depois disto, o Senhor ainda designou outros 70. Significa que as duplas trouxeram os 12. Algumas traduções põem 72, tá? Mas nós deixamos aqui fiel ao João Ferreira, que colocou 70, mas são 72. Inclusive, se nós pegarmos os ministros de Nosso Lar, são 72 ministros de Nosso Lar. O André Luiz está corrigindo para 72. Alguma Bíblia católica traz 72, a protestante e alguns tradutores colocam 70, porque tem alguns manuscritos 70, mas são 72, nenhuma dupla falhou não, trouxeram 72, mas vamos deixar aqui. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, precursores, preparando caminho. Olha, ele vem, tá? Ele vai chegar. Nós estamos falando onde Jesus vai passar depois, claro. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Quem que manda obreiro para a seara? Deus, o dono da seara, Jesus, não somos nós. Nós capacitamos aqueles que estão presentes. Somos capacitados por aqueles que estão na tarefa. Nós trabalhamos com quem está, não é? Podemos fazer o convite.
Aqui é um projeto, estão convidando para todo mundo. Mas quem envia é Deus. Quem seleciona estar ou não estar é a lei divina, não somos nós. Nós podemos trazer. No livro Mensageiros, tem uma reunião no mundo espiritual, na casa da Isabel, num bairro do Rio de Janeiro, da cidade. E ela fazia um culto do Evangelho no lar, com manifestação mediúnica. E os tarefeiros de lá saíam pelas ruas, encontrando desencarnados, preparados para frequentar a reunião e serem consolados e esclarecidos. Com a seguinte orientação: só vão trazer o que tem clima espiritual preparado. Ou seja, eles têm um medidor, um aparelho que mede a vibração, se está em condição. Se não tiver, não traz. Acontece que 2 tarefeiros, que eram primos, desencarnaram e estavam trabalhando no mundo espiritual. Nas andanças dele pelas ruas, encontraram 2 tios deles, que tinham morrido e estava tudo enjambrado lá, perdido nas ruas, no negócio, né? Aí eles mediram a vibração do tio. É igual o bafômetro, né? Precisava de ter vibração 6. A vibração do tio era 2. Eles olharam um para o outro e falaram assim: não é assim mesmo? Corrupção, né, gente? Lá em nosso lar, eles furaram a parede da cidade e fazia comércio com o traficante, né? É por isso que o traficante está aqui hoje. Em nosso lar, o traficante vendia coisa dentro da cidade do nosso lar, não é? Então hoje ele encarnou e faz essas coisas todas aqui na nossa terra também, em todo lugar. Mas nesse caso, saindo da lá, deixa o nosso lar para lá. Agora no Mensageiros, os 2 olharam um para o outro e falaram assim: não pode levar não, mas vamos levar? É aquela coisa, né? Não pode fazer isso não, mas vamos fazer, ninguém vai saber mesmo. A gente faz escondidinho. Ô tio, é o seguinte, nós te levamos a um lugar legal, tio. Lá não pode, você não pode entrar não, tio. Então, olha, nós vamos te levar. Você juízo, hein? Vai lá e olha, cuidado, não fala nada. Aproveita o que tem lá, você vai melhorar. Ah, é? Que bom, eu quero mesmo. Aí os 2 foram. Quando chegaram lá, os 2 tios viram a Isabel, mas eles não viram a Isabel. Eles viram a mediunidade da Isabel, um sol de luz irradiando. O que os 2 fizeram? Vum, pensamento. Montuaram em cima da Isabel para sugar a energia dela. Aí o marido desencarnado, o Isidoro, cria um campo para proteger a Isabel. E aí o instrutor procura saber quem que trouxe aqueles 2. Faz toda a orientação, mas eles não foram demitidos. Eles estão em processo de aprendizado. Aí no outro dia, eles foram convidar novamente outros com nível vibratório adequado. E aí a orientação veio. Agora outra orientação. Se encontrar algum parente, algum conhecido que não esteja em condição, não traga para cá. Então é isso, gente. É Deus que manda. Você pode convidar. Mas se a pessoa não tiver em condição, não tem condição, né? Mas aqui tem os 70, os 72, porque cada dupla produziu outros 12. É orientação, está aqui. Eu não estou inventando, não é? Não está escrito, mas nós estamos deduzindo. Só que Jesus deixou os 12 com ele e mandou os 72. Ele não enviou os 84 aqui. Não, ele ficou com os 12 e enviou os 70. Que eles fossem para todo canto, chamar novos trabalhadores. 36 duplas. Cada dupla deveria trazer 12. Se nós multiplicarmos 36 por 12, quanto é que dá? 432. Se eu não estiver enganado aqui com a conta. Mais ou menos isso, é isso mesmo? 432, multiplica aí. Vamos ver se conseguiram? Eu não li o último pedacinho. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Como cordeiros. Não são cordeiro ainda. Não são. Está como cordeiro, parecendo cordeiro. Tendo a atitude de um cordeiro no meio de lobo. Quer dizer, é lobo evangelizando lobo. Só que é um lobo vestido de cordeiro, né? Não está errado vestir de cordeiro, não, tem que vestir. Vai vestindo, vai vestindo, vai vestindo, vai vestindo. Aí vai. É igual o sapato. Antigamente a gente comprava o sapato, no primeiro dia de sapato dava bolha d'água no pé. Nossa Senhora.
ficava aquele negócio assim, né? Agora não, agora o sapato está mais adequado. Mas antigamente, 754 da Vulcabras. Dava uma bolha d'água, dava calo, e ficava aquele negócio, né? Aí depois de 3 meses de uso, 3 anos de uso, ele ficava legalzinho, o pé entrava direitinho, não precisava nem tirar o cadastro, né? Entrava direitinho, adequa. Então, de tanto usar a pele de cordeiro, de tanto usar o manto do cordeiro, daí a pouco torna cordeiro. Que coisa legal. A gente chega, lá fora é uma coisa, chega aqui, bom dia, como vai? Dormiu bem, passou bem, tá legal. A gente fala isso com o nosso doméstico. A pessoa nos chama, está na hora de trabalhar. Hã? Está na hora de trabalhar. Dá 5 minutos, está na hora de trabalhar. Ah, não. Levanta, nossa, seu credo, e vai. Alguém fala assim, bom dia, luz do dia. Você dormiu bem à noite? Ah, não tem nada disso, né? Agora aqui foi bem, está tudo tranquilo, não é mesmo? Que treino maravilhoso! O dia que chegar em casa vai ser sensacional. É instrumento ou não é do trabalho do Cristo? Depois que Jesus desencarnou um tempo, Paulo estava escrevendo aos Coríntios, escreveu assim: Jesus foi visto depois que morreu por várias pessoas, por Cefas, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Vamos somar, 432 com 72 com 12, 516. Jesus termina o trabalho dele e deixa 516 trabalhadores. Termina, desencarna, né? É desencarnado e volta para o mundo espiritual e deixa aqui na Terra 516. Se essas 516 pessoas dividindo em 250 e tantas duplas, cada uma trouxesse 12, depois mais 12, hoje o mundo inteiro já teria evangelizado. Porém, não é bem assim, né? Sofreu solução de continuidade, né? Diminuiu, mas agora nós estamos revivendo. A revivescência do cristianismo é justamente o momento que vivemos de multiplicação, não só aquele proselitismo de trazer pessoa para casa, mas criar campo para que ela encontre na nossa casa um diferencial da vida dela, sem nenhum mérito religioso aqui, sem nenhum entrar na questão religiosa. Na União Espírita Mineira nós somos procurados diariamente para o atendimento fraterno. Eu não faço parte da equipe direta do atendimento fraterno, mas tenho, né, conversa com o pessoal lá que faz. Várias pessoas de outras religiões estão buscando o espiritismo. Por quê? Porque ele está ouvindo vendo coisa. Aí a gente fala com ele assim, procura o pastor da sua igreja e fala para ele, não pode, se eu falei, vai falar que é o capeta. Mas não é o capeta, é meu avô, é minha mãe, não é o capeta, é um amigo, não é obsessor, é um amigo. Ele não pode falar porque vira o capeta, né? Aí fala assim, fala com o seu psicólogo então, conversa com ele, faz terapia. Não, o psicólogo não aceita não, ele já falei que esse negócio é esquizofrenia. Quem está vendo coisa é esquizofrenia. Não tem lugar para ir, gente. Ele é acolhido ali. Aí ele vai na igreja, vai no psicólogo e vai lá. Vai na igreja, vai no psicólogo e vai lá. Se criar um campo verdadeiro de dimensão essencial, de orientação, de consolo, de acolhimento, de esclarecimento, ele vai escolher o que depois? Logicamente ele vai transitar. E isso não é um caso isolado. Nós temos vários casos desses, em várias casas, e na União principalmente, que ela é no centrão da cidade. Então o pessoal sai do trabalho, está agastado e vai lá, de várias religiões, está procurando, está encontrando orientação. Ó, vamos conversar, isso aqui é mediunidade. É isso, é mediunidade. Aí já esclarece. Logicamente, esse é o que é o campo nosso. Criar condição de quem chega ser sensibilizado na profundidade, porque sentimento comunica. Não precisa de dizer do sentimento, olha, você vai sentir agora isso. Não. Quando sente, sente, não é? Os discípulos fizeram esse trabalho com toda a orientação que tem lá. 12, 72, 516. E Humberto de Campos, naturalmente, narra isso também. No último dia de Jesus aqui. Os primeiros, depois desencarnado, né? Os primeiros astros da noite brilhavam no alto, como flores radiosas do paraíso. No Monte Galileu, Monte Tabor, onde ele fez o discurso do Sermão da Montanha, 5 centenas de corações palpitavam, arrebatados por intraduzível júbilo. Lógico que nós damos uma conta
desse processo de trabalhador, de formação do trabalhador, que é formação de equipe, gradual, progressiva, sistemática, consciente e permanente, sempre. Eu vou avançar um pouquinho, que o negócio tem muita coisa ainda, meu Deus do céu. Atender a cada qual particular e coletivamente. O livro Boa Nova vai mostrando. Vou ler. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou, a princípio, certas dificuldades para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual, dentre todos, revelava sabedoria maior no campo do evangelho. A hora que começou a juntar o grupo, começam essas contendas, uma querela ali, aqui, uma discussãozinha lá, bestinha à toa. Jesus viu isso, mas ele atendeu cada qual no seu particular. O livro Boa Nova todo, depois do capítulo 6, é assim, ele atende o Simão Pedro, Filipe, atende o Natanael, Bartolomeu, atende Judas, atende a cada qual, de coração para coração, e extrapola os discípulos imediatos, que são os outros que virão, né? Maria de Magdala, né? Joana de Cusa, que são 70, faz parte dos 70, que estão no processo. Diz Humberto de Campos que esses 500, desde aquela época até hoje, não deixaram de seguir com Cristo, né? Então, esse atendimento particular, as nossas dificuldades vão surgir, nós somos diferentes, é natural. Mas não nos percamos na dificuldade, tenhamos a capacidade de, como Jesus fez no livro, lá está narrado no livro Boa Nova, nós fazemos também com cada um, né? Valorizar e realçar o testemunho superior. Não valorizar e não realçar o erro. Valorizar o que fez de bom. E aí, quando o trabalhador dos talentos multiplicou, ele disse a ele o seu senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Então nós vamos começar a aprender a olhar o lado positivo. O que tem de bom? Diz a história que passava Jesus e os discípulos e havia um cadáver de um cão em decomposição. E aquele cadáver exalava um mau cheiro, e os discípulos viram o cheiro, nossa, que catinga, todos eles. E Jesus também sentiu, talvez com um olfato muito mais apurado, olhou e disse: que belos dentes esse cão possuía. Gente, achar belos dentes, né? Na arcada de uma carcaça em decomposição, é ter olhos bons. O olho bom, se o teu olho for bom, teu corpo terá luz. Capacidade de perceber o saudável, né? E vai perceber, mas não precisa revelar o negativo. Está acabando. Lá vai ligeiro o tempo, meu Deus do céu. Projeto do Cristo para todos. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vincent van Gogh pintou essa magistral tela baseada na parábola do semeador. Momentos, às vezes ele tinha dificuldades operacionais, mas era um espírito que conectava essencialidades. Falamos muito do Vincent van Gogh esquizofrênico, cortou a orelha, automutilou. Mas é preciso realçar, é claro que é realçado, a obra, a realização superior. O semeador saiu a semear, e ele narra como que ele percebeu essa semeadura. Por isso todos nós estamos, a partir de nós, convidados por Deus, que é o Evangelho de Deus, diz Paulo de Tarso. O convite foi realizado por Jesus, porque ele é o governador do planeta, mas o convite chegou até nós através dos guias espirituais e dos mensageiros que antes de nós, nos convidando para fazer parte deste banquete, desta ceia, que nós possamos de fato, como instrumentos do Cristo, capacitando-nos, capacitando, sendo informado, informando, sendo amado, amando, evangelizar toda a criatura, o mundo inteiro. Começar pelo nosso mundo. Muito obrigado pela atenção, passo para todos. Desculpa passar aí uns minutinhos, hoje eu estou indisciplinado com o tempo, mas Deus que abençoe a cada qual, tá? Muito obrigado.
big blue egg. It's a big